Shalom Adonai, tudo bem com vocês? Profetizo sobre a sua vida um ótimo final de semana, cheio da presença de Deus e uma semana repleta da graça, da unção e da virtude de Deus sobre a sua vida. Estamos vivendo dias difíceis, dias perigosos, não por conta tanto de guerra, de criminalidade ou coisas do gênero, mas por conta de um alarde que vem sendo feito aí, que pode ser muito prejudicial para a Igreja de Cristo na face da terra. Será mais prejudicial do que a ideologia de gênero, do que a agenda woke, do que tudo que a esquerda mundial tem feito contra a Igreja. E esse mal contra a Igreja, o mais triste é que sai de dentro da própria Igreja. Quantos não estão ouvindo por aí e buscando cada vez mais informações que confirmam que já está aí diante de nós o anticristo, o falso profeta, o dragão já está atuando com total liberdade, outros vão até além, já começamos os 7 anos da tribulação e agora vai entrar na grande tribulação. Muitas pessoas já dão o nome de quem é o anticristo, de quem é o falso profeta. Muitas pessoas estão apontando até mesmo para o momento em que estamos vendo já o cumprimento daquela passagem que diz que ele faria descer fogo dos céus. Por incrível que pareça, eu ouvi um comentário de uma pessoa, em um dos meus vídeos ou numa live, não me recordo onde foi, mas esta pessoa dizia assim que aquela ação que foi promovida pelo Elon Musk, em que, como as pessoas dizem no linguajar popular, que ele faz o foguete dar ré, e que aconteceu uma operação com grande sucesso do retorno de um foguete, foram vistos por todas as pessoas, o foguete descendo de uma maneira bem equilibrada, se aproxima da plataforma, os braços se abrem, abraça o foguete, acopla-se à plataforma e tudo com o maior sucesso. Até o próprio Donald Trump, nas suas campanhas, comenta sobre este ato, sobre este feito, e ele diz até mesmo que pergunta para Elon Musk se mais alguém na Terra é capaz de realizar esse feito, e Elon Musk diz para ele, não, só nós conseguimos fazer isso, E para alguém conseguir fazer isso algum dia, só talvez daqui a uns 10 anos para frente. E eu cheguei a ver comentários dizendo, olha, aquilo ali, naquele ato em que o foguete estava descendo e se acoplando, está se cumprindo aquela passagem, que ele faria fogo descer dos céus. Você acredita que nós vimos isso? Pessoas que talvez receberam informações de pastores, de líderes. Então, olha aí, esse foguete descendo é o cumprimento da palavra, que ele faria fogo descer dos céus. E muitas pessoas já estão cravando, falando com toda certeza, Donald Trump é o anticristo. Muitas pessoas estão dizendo, ele vai agora promover uma paz mundial, ele vai agora contribuir para que seja construído o 3º templo. Está tudo confirmado, já chegou o tempo, já está diante dos nossos olhos. E isto é um grande perigo para a Igreja de Cristo. E vou explicar para vocês usando a própria história, usando a própria palavra de Deus. Você sabia que desde o início da igreja, lá na igreja primitiva, todos eles também acreditavam que já estavam vivendo nos últimos momentos e eles tinham um cenário mundial que contribuía para as interpretações apocalípticas, até mais do que hoje. Naquela época, havia já então um homem todo-poderoso sobre a face da terra, que inclusive tinha mais poder do que o próprio Donald Trump, que era os Césares, que a partir de Roma literalmente comandavam o mundo, era o império mundial.
dava ordem, dava decretos e era obedecido. E não bastando tudo isso aí ainda, né, eles poderiam até utilizar aquela passagem da história que aconteceu no ano 70 da era cristã, quando o Roma ordena que Jerusalém fosse invadida, o templo foi destruído, tudo foi destruído. Eles poderiam muito bem dizer: aqui está o acontecimento que Jesus falou, que Daniel falou, a abominação da desolação. E não bastando tudo isso também, né? César, ele era descaradamente apresentado como um Deus. Ele era adorado, ele era venerado. Inclusive, a expressão que foi adotada pela Igreja Católica, dada a Maria, Ave Maria, que quer dizer Salve Maria, era uma expressão que era referida a César, né? O termo era esse: Ave César, salve César. Ele era venerado, ele era adorado. Então você tinha um cara todo poderoso, que era adorado no mundo inteiro, que tinha poder para fazer viver e para fazer morrer. Um cara que havia destruído o templo em Jerusalém, ou seja, cometido a abominação da desolação, havia destruído com Jerusalém. Ele tinha tudo para ser visto como um anticristo. E eu vou te contar mais ainda dentro da própria palavra de Deus. Sabe aquelas passagens ali de Atos dos Apóstolos? Quando nós vamos ver ali o relato ali, que era tudo em comum entre eles. Que muitos vendiam a casa, vendiam suas propriedades, vendia sua chácara, vendia seu sítio e pegava todo o dinheiro e levava ali nos pés dos apóstolos e colocava ali para que todo mundo usufruísse. Vocês se lembram dessas passagens? Até mesmo aquela passagem lá em que Ananias e Safira, seguindo o exemplo de todos, porque Jesus estava para voltar já. Jesus estava para voltar. Ananias e Safira, seguindo também o exemplo de todos, venderam também todas as suas propriedades, mas eles combinaram: poxa, mas se Jesus não voltar, vamos fazer o seguinte, né? Vamos falar que a gente vendeu a casa por 100, nós vendemos por 200, mas vamos falar que nós vendemos por 100 e vamos guardar 100, porque vai que Jesus não volta, nós vamos estar lascados. E levaram lá 100 e disseram assim: olha, aqui está o valor também da nossa casa que nós vendemos, e colocou ali. E pelo fato de entrarem com engano, com mentira ali, diz a palavra de Deus que os dois morreram, porque mentiram ao Espírito Santo, né? Venderam a casa por 200 e falaram que foi 100, entregaram 100 ali. Mas era dessa forma. Resumindo, naquela época dos apóstolos, João, Pedro, sabe? Naquela época lá, o pessoal já estava nessa mesma febre de hoje. Não, Jesus vai voltar, já está acontecendo tudo. O anticristo é César, ele já cometeu a abominação da desolação. Agora nós vamos vender tudo e vamos ficar aqui só orando, jejuando, lendo as escrituras, meditando, consagrando a nossa vida e aguardando a volta de Jesus Cristo. E a igreja ficou dessa forma lá em Jerusalém. Só que daí passou 1 ano, 6 anos, os 7 anos, foi passando tudo. Deixa eu desligar isso aqui. Foi passando todos os anos possíveis e nada de acontecer a volta de Jesus Cristo. E aí então, o que ocorre? Começa a acontecer uma crise sem precedentes dentro da igreja. Por quê? Porque aí estavam pessoas que já não tinham mais casa, não estavam mais trabalhando, não estavam mais estudando, não estavam se aperfeiçoando e estavam com a vida totalmente parada em tudo, só aguardando a volta de Jesus. Acabou o dinheiro de todas as casas que foram vendidas, de todos os terrenos que foram vencidos, de todos os sítios que foram vendidos, acabou tudo. E agora estão todos ali, com uma mão na frente e outra atrás, olhando para a cara dos apóstolos e dizendo: e agora? Jesus não voltou, já acabou o dinheiro do caixa. Por quê? Porque ninguém trabalhava mais dentro da igreja. Todo mundo vendeu a casa e colocou dinheiro lá. Vendeu o carro, colocou dinheiro lá. Vendeu o sítio, colocou dinheiro lá. Então, por alguns anos eles tinham dinheiro para ficar comendo e ficando parados, só adorando e orando, adorando e orando, adorando e orando e lendo a Bíblia. Certo? Aí acabou
passou-se muitos anos e o que acontece? Ninguém trabalhava, ninguém tinha estudado, ninguém tinha feito nada. E agora a igreja estava com um bando de pessoas pobres, paupérrima, sem ter onde cair morto, sem ter onde morar e sem ter o que comer. E aí nós vamos ver o quê? Depois, posteriormente, o próprio apóstolo Paulo levantando ofertas nas outras igrejas, nas igrejas mais novas, né? Para mandar para Jerusalém, para ajudar na crise, na miséria em que estava a igreja mãe lá em Jerusalém. Você está entendendo? Houve ali uma escassez tão grande de alimento que a igreja de Jerusalém estava passando fome. Tinha que se tirar oferta das igrejas mais novas para abastecer lá. E a mesma coisa estamos vivendo aqui agora. Você está entendendo? Lembre-se que naquela época lá, eles tinham com muito mais propriedade na figura de César o anticristo. Ele era adorado, ele era venerado, ele tinha todo o poder, havia cometido a abominação da desolação, então agora é só aguardar. Nós estamos vivendo as mesmas coisas. E por conta de um monte de falsos pastores que todos os dias têm sonho, todos os dias tem revelações, todos os dias tem visões. Antigamente, se a pessoa fosse para uma mídia, para levar uma palavra da parte de Deus, ele estudava a Bíblia, ele orava, ele consagrava, ele fazia um esboço, preparava um sermão e trazia uma palavra da parte de Deus. Hoje, nos dias em que nós estamos vivendo, a pessoa fala assim, eu vou dormir um pouco que eu preciso ter um sonho para colocar no YouTube amanhã. Eu vou dormir um pouco que eu preciso ter uma revelação para colocar no YouTube amanhã. Então, aí nós estamos vendo apóstolos, bispos, pastores, que todas as vezes tem um sonho novo para contar no YouTube. E conta o sonho e todo mundo fica ali ouvindo ali. E todos os sonhos é Deus que está falando. Todos os sonhos é Deus que está mostrando. Todas as revelações é Deus que está mostrando. Todas as visões são de Deus. E por essas e outras, né? Tem um bando de pastores aí que já está dizendo, sim, Donald Trump é o anticristo, podem se preparar, que ele vai começar a colocar a ordem em tudo, em tudo, em tudo, em tudo. Daqui a pouco vai estar uma paz sem precedente, vai construir o terceiro templo em Jerusalém, vai profanar o terceiro templo e vai iniciar então a segunda parte já dos 7 anos da grande tribulação. Porque já tem pastores por aí vendendo curso de sobrevivencialismo para o período da grande tribulação. Então, estamos vivendo momentos perigosos. Há um tempo atrás havia um tal de Romildo, me parece o nome dele, né, que dizia que era Macron. Hoje, Macron é uma figura opaca, acabou toda a sua influência, quase que não consegue se reeleger lá na França e está aí com poderes mínimos, sem moral nenhuma. Cadê o anticristo Macron? E assim como César, apareceu vários anticristos, porque a Bíblia também fala de anticristos, alguns anticristos, muitos anticristos. Então, anticristo seria aquele que é contra Cristo, esses outros anticristos, e não necessariamente o anticristo de Apocalipse, que vai dominar o período de 7 anos, parte da terra, mesmo porque as pessoas precisam entender isso aí. Até mesmo o anticristo de Apocalipse não vai ter domínio total no planeta Terra, tá? Ele vai ter um grande domínio. E se vocês querem saber também, o império do anticristo, que será o último império nessa terra, será inferior a todos os impérios que já teve na face da terra. E isso a gente vai ver segundo aquela própria visão da estátua que Daniel fala ali, que tinha cabeça de ouro, peito de prata, ventre e quadril de bronze, pernas de ferro e os pés de uma liga feita de barro e ferro. Aquela estátua, ela descreve a história de toda a humanidade na Terra, desde o império mais poderoso até o último império representado nos pés, que é o império do anticristo. Quando nós olhamos para aquela estátua, de acordo com os próprios metais
que vai descrevendo cada parte daquela estátua, representando um império, nós vamos ver que vai decaindo os valores. Primeiro lá em cima, o mais valioso, o ouro. Depois desce para quê? Prata, menos valioso. Depois desce para quê? Bronze, menos valioso ainda. Depois desce para quê? Ferro, menos valioso ainda. E depois termina com uma liga que não tem firmeza nenhuma, que seria uma liga feita de barro e ferro, que é o pé. Então, a cabeça representava o império mais poderoso e mais glorioso que a Terra já teve, que é o Império Babilônico. Depois vem descendo todos os impérios que passou, e o último império que já passou, que é descrito nas pernas de ferro, foi o Império Romano. Agora estamos aguardando se levantar o que seria o último império, representado nos pés. Então, você vai vendo que um vai sendo inferior ao outro. Então, segundo a descrição dessa estátua do profeta Daniel, tá? O império do anticristo vai ser o inferior a todos que foram antes dele. Ele será inferior ao Império Babilônico, ao Império Grego, Império Medo-Persa, ao Império Romano. Ele será inferior a todos. Será parte da terra e não toda a terra. E é representado ali nos pés da estátua, tá? Então, nós precisamos entender que Jesus, ele pode voltar sim hoje. Pode voltar daqui a um ano, mas só que também Jesus pode muito bem voltar daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, daqui a 50 anos, daqui a 60 anos. E os que estão parados sem fazer nada, como é que vão ficar? Daqui a pouco pode passar os 4 anos do governo do Donald Trump, se ele for reeleito mais 4 anos, e passar também, e aí, como é que vai ficar? Né? Então, acordem, fiquem despertos com todos esses alarmismos que estão por aí. Fique atento com pastores que todos os dias têm sonhos, revelações e visões, e a Bíblia está ficando de lado. Em nome de Jesus, se você está fazendo uma faculdade, continue fazendo essa faculdade. Se o seu filho terminou o ensino médio, não entra nessa... Ah, não, para que fazer faculdade, meu filho? Jesus já está voltando. Tem um monte de crentes, um bando de crentes já está nisso aí. Não, pastor, eu nem vou deixar meu filho entrar na faculdade, não, porque Jesus já está voltando mesmo, essas universidades por aí tá tudo perdida, dominada pela ideologia comunista, marxista. Então, eu já falei para ele, terminou o ensino médio, tá bom demais, já sabe ler para ler a Bíblia ali, ótimo, vamos agora só buscar a Deus, porque Jesus está voltando. Não, você está errado. Você tem que incentivar o seu filho, sim, a terminar o ensino fundamental, o médio, a ir para a faculdade. Você está fazendo um curso para conseguir uma promoção no seu emprego, continue estudando, faça esse curso, se aperfeiçoe, se estabeleça. Você está planejando construir uma casa? Construa uma casa. Está sonhando em comprar um terreno? Compre um terreno, trabalhe para isso, batalhe. Não entre nessa onda, que senão você vai ficar igual os crentes de Jerusalém, com uma mão na frente e outra atrás. Vai dar 3 anos, 4 anos, 5 anos, 7 anos e Jesus não voltou, e você vai estar com a tua vida parada, travada, vivendo uma miséria como a igreja de Jerusalém, dependendo depois de cesta básica de igreja, dependendo de auxílio do governo, padecendo necessidade, os seus filhos sem estudar. Então, em nome de Jesus Cristo, pare com essa onda aí. Olha, é urgente, urgente. Vai parar tudo, é urgente, é o último dia, é urgente, agora vai acontecer, é urgente. Toma cuidado com isso, meu irmão, tome cuidado, em nome de Jesus Cristo. Deus me mostrou, Deus revelou, eu sonhei, eu tenho um sonho hoje para contar, tremendo, tô até arrepiado aqui, ó, tô até arrepiado, quando eu começo a lembrar, foi muito real mesmo, e Deus me mostrava, e por aí vai. Então, vamos acordar, vamos estar despertos, em nome de Jesus Cristo. Enquanto não acontece isso, do arrebatamento da igreja, da volta de Jesus Cristo, do verdadeiro final, nós precisamos estar agindo com a nossa vida secular normal, trabalhando, estudando, se aperfeiçoando,
Continue sonhando em comprar a sua casa própria, o seu carro, melhorar de vida, incentive os seus filhos a estudar, porque você pode entrar numa enrascada como os irmãos lá da igreja de Jerusalém. Acorde, tome cuidado com as chamadas sensacionalistas do YouTube. Tome cuidado com os pastores que todos os dias sonham. Hoje é assim, eu vou preparar uma mensagem para trazer no YouTube, então eu vou dormir ali umas 2 horas para receber um sonho, para chegar lá com um sonho, com a revelação, com a visão, e a palavra vai ficando de lado. Então esqueça todas essas balelas que estão por aí dizendo, tá? Ele é o anticristo, o outro é o falso profeta, já faz descer fogo do céu, é os foguetes dele. Esquece tudo isso aí, meu irmão. Nós estamos vendo tantas abobrinhas, nós estamos vendo tanta apelação aqui no YouTube que está virando piada. E amanhã ou depois vai ser isso aí, A maioria desses pastores estarão como piadas nas bocas das pessoas por aí. Vão ser motivo de escárnio, de zombaria, e dessa forma estarão escandalizando a obra de Deus, o nome de Jesus. E ai desses que toda hora estão dizendo: Deus mandou falar, Deus me mostrou, Deus me revelou em sonho. Tudo é Deus, tudo é Deus, tudo é Deus. Poxa, não pode falar: eu estudei, eu pesquisei, olha, eu vi na Bíblia, aconteceu dessa forma. Está na Bíblia, está na palavra. Olha, a história nos aponta para isso. Ou você acha que na Segunda Guerra Mundial, muitos que olhavam para o bigodinho da Alemanha também falaram: pronto, esse cara é o anticristo. É ele, tá aí, ó, olha aí, perseguindo os judeus, tá aí, acabando com o cristianismo, é o anticristo, não poderia ser visto. Então, a história já teve vários anticristos nos seus devidos momentos. Vocês se lembram quando estávamos para passar de 1999 para o ano 2000? Era também a mesma coisa. Vocês se lembram quando chegou o ano de 2012? Era também a mesma coisa. A cada tempo surge uma boataria, a cada tempo surge um falatório, e a palavra de Deus, que é importante mesmo, vai ficando de lado. A palavra de Deus que importa mesmo, ninguém lê, ninguém estuda, ninguém pesquisa, ninguém examina. Então é por isso que está escrito na palavra de Deus lá no livro do profeta Oséias: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. E depois complementa: porque não quiseram o conhecimento. O conhecimento está aí, é a palavra de Deus. Mas as pessoas não querem mais a palavra hoje. As pessoas preferem abrir um vídeo que vai falar do sonho que um pastor teve depois de comer uma feijoada. As pessoas preferem abrir um vídeo para ver uma revelação de uma profetisa. As pessoas preferem abrir um vídeo para ver a visão que um profeta teve. E enquanto isso, a Bíblia vai ficando de lado, e daqui a pouco vai passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos, e estarão todos decepcionados, porque não aconteceu nada. Portanto, lembre-se de uma coisa, tá? Jesus pode voltar daqui a 50 anos. Pode voltar daqui a 100 anos. Eu estava dizendo isso no outro vídeo. A pessoa diz: pode, mas não vai acontecer, pastor. Pode, mas não vai acontecer. Pode, mas não vai. Ele vai voltar logo. Quem garante? Aonde está na Bíblia que eu posso cravar um tempo para isso? Olha só, se você dissesse lá para a igreja de Jerusalém, para os próprios apóstolos talvez: olha, vai passar 2000 anos e Jesus não vai voltar. Eles dizem assim: você é um carnal, ou siga uma coisa dessa, heresia. Todas as igrejas dos tempos que vieram após os apóstolos tinham a esperança, a expectativa de que eles eram a igreja do arrebatamento. Quantos pastores que já partiram para a eternidade que eu vi profetas chegando neles e colocando a mão na cabeça: eis que eu te digo dessa forma, meu ungido, tu és o pastor do arrebatamento, o teu corpo não experimentará a morte física, eu arrebatarei a minha igreja. Um monte de pastores, sabe? Um monte de pastores que hoje já estão na eternidade, que hoje já estão na glória. Eu vi recebendo mensagens de profetas dizendo que eles não morreriam, tá? E naquela época havia também esse crédito, que muitos deles não morreriam até que acontecesse tudo isso. Inclusive havia uma boataria que João tinha, o apóstolo João tinha
essa promessa de que ele não morreria. Ele estaria vivo para a volta de Jesus Cristo, né? E acreditavam, olha, tá vivo, 90 anos ali inteirão, tentaram matar ele, não morreu, tal. Ele é mesmo o homem do arrebatamento, o pastor do arrebatamento. E João também morreu e Jesus não voltou. E passou 100 anos, Jesus não voltou, 200 anos, Jesus não voltou, 500 anos, Jesus não voltou, 1000 anos, Jesus não voltou, 2000 anos, Jesus não voltou. E agora estão dizendo que ele vai voltar, que já estamos dentro dos 7 anos. Fique esperto para depois você não ser decepcionado. Fique desperto para depois você não abandonar a fé. Em nome de Jesus, fique atento, procure apreciar mais a palavra, um ensinamento sólido e consistente. Porque tem muitas pessoas, inclusive, que estão fazendo uma interpretação aí que é complicadíssima, né? A questão lá da figueira florescer, né? Então dizem, olha, a figueira que floresceu em 1948 foi a restauração de Israel como nação. E está escrito, e não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Olha só, preste bem atenção. De 1948, essa geração terminou em 2018. Já faz 6 anos que terminou essa geração. De 1948 a 2018. 70 anos de Israel deu em 2018. Já estamos indo em 76. Aí alguns dizem assim, mas também está escrito na Bíblia lá, né, que os anos do homem seriam 70 anos. E se por sua saúde física, sua robustez, alguns chegassem aos 80, o melhor deles seria enfado e cansaço. Então tem aí também essa flexibilização que pode chegar até os 80. Então tá bom, tá? Daqui 4 anos vai dar 80 anos. E qual vai ser a explicação que vai ter quando der os 80 anos e Jesus não voltar? Vai abandonar a fé? Vai dizer que é mentira, que Jesus vai voltar, que não vai acontecer o arrebatamento da igreja, porque terminou essa geração e não aconteceu o que você esperava? Então fiquem muito atentos em nome de Jesus, meu irmão. Eu digo isso para que você não se decepcione com o Evangelho, com Jesus, com a sua palavra, por interpretações errôneas, por conta de sonhos, visões e revelação. Sim, devemos viver o dia de hoje como se Jesus voltasse amanhã, mas eu não posso cravar e dizer para ninguém, não vai passar de 2 anos, não vai passar de 3 anos, não vai passar de 5 anos, não vai passar de 7 anos, porque pode passar e muito mais do que isso. Pode passar-se todas as nossas gerações, pode se passar mais 100 anos e Jesus não voltar. E aí? Como é que vai ficar? Você está entendendo? Então, vamos estar atentos e vamos fazer tudo o que temos que fazer. Trabalhar, estudar, investir, negociar. A palavra de Deus nos exorta dessa forma, tá certo? E principalmente, evangelizar. Evangelizar, em nome de Jesus. E falando em evangelismo, vocês conhecem muito bem o nosso trabalho, o nosso projeto missionário lá em Moçambique. Eu peço encarecidamente para vocês, em nome de Jesus, nos ajude a manter. Aqui abaixo, aqui, ó, está todos os dados necessários para você que ama missões, para você que entende que enquanto estamos aqui temos que evangelizar, ganhar almas para Jesus. Nos ajude nesse lindo projeto lá em Moçambique, principalmente agora que eles estão vivendo uma verdadeira guerra civil. Eu tenho vídeos aqui de jovens sendo exterminados pela própria segurança do país, né? Ali são vídeos que se eu mostrasse aqui, derrubaria esse conteúdo aqui, mas está feia a situação em Moçambique. Vamos ajudar as nossas crianças ali, tá bom? Olha só que lindo o trabalho que eu, juntamente com vocês, juntando nossas ofertas, estamos realizando ali em Moçambique. Olha só que lindo. Obrigado, Brasil! Deus abençoe a todos os irmãos que têm nos ajudado em Moçambique. Em nome de Jesus! Em nome de Jesus! Amém! Amém, meu amado? Então, em nome de Jesus, vamos fazer o que temos que fazer enquanto é tempo. Evangelizar, anunciar o Evangelho, proclamar que Jesus está voltando. E como nós declaramos para vocês, nós vamos muito mais além do fato de
dar um alimento para essas crianças, uma vestimenta. Nós temos um trabalho social, inclusive com pessoas que perderam suas cabanas de palha onde moravam. Foram incendiadas essas cabanas. E juntamente com a tua oferta, temos construído pequenas casinhas. Casinha de 1 cômodo, de 2 cômodos, que para você pode não ser nada. Mas para quem morava numa cabana de palha, como essa que você vai ver aqui, valia muito. Olha só que coisa linda. Graça e a paz do Senhor Jesus, Pastor Josué. Estamos aqui hoje, dia 11 de março, colocando a porta do nosso evangelista, o Pai Jorge. E eu quero louvar a Deus aí pela vida do Pastor Josué. Muito obrigado pela oferta, estamos já colocando aqui. E quero agradecer a Deus pela vida de todos vocês que têm ajudado a obra, juntamente com o Pastor Josué, do Brasil. É muita lama aqui hoje, né? Porque choveu bastante, é muita lama. Mas Deus está no controle. Muito obrigado aí pela força, pelo apoio, pelas orações e por cada sacrifício que os irmãos têm feito para o crescimento da obra em Moçambique. Deus abençoe o homem de Deus, Pastor Josué. Estamos muito agradecidos por ter aqui o Senhor nesta missão. Meus irmãos, esta aqui é a casinha que esta família morava. Esta casinha feita de palha. A casinha primeira era igual a esta, mas os inimigos queimaram, alguém colocou fogo e ficaram sem casa. E nós, como igreja, construímos esta casa e agora estamos na reta final e Deus está abençoando. Orem por nós. Amém? Então, com a sua contribuição, nós fomos comprando um pouquinho de areia, um pouquinho de cimento, os tijolos, os blocos, e depois aqui está o momento em que estávamos colocando a porta dessa casinha, porque eles já estavam vivendo dentro dessa casinha, mesmo sem porta, já estavam morando. Você viu a cabaninha que eles moravam antes? É dessa forma. E isso só acontece graças às pessoas como vocês, que têm movido o coração para abraçar esse projeto ali em Moçambique. Não nos abandone, não abandone as nossas crianças. Missões está no coração de Deus. E esse é o papel fundamental da igreja. Ir por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. E a demonstração do ato de servir a Deus está nesse feito de servir a homens. Nós estamos servindo lá as crianças, estamos servindo lá a essas famílias necessitadas, pobres, paupérrimas. Mas na prática, é este o verdadeiro ato de servir a Deus. Porque Deus não precisa de casa, Deus não precisa de comida, Deus não precisa de vestimenta. Então qual é a maneira de eu servir a Deus? Pegando tudo isso e auxiliando o meu próximo, o meu semelhante, a igreja, que é o corpo de Cristo. Nos ajude em nome de Jesus Cristo. Amém? Se inscreva no canal, deixa o like, deixa o joinha e vamos acabar com essa boataria, porque isso pode trazer um prejuízo sem precedentes dentro da igreja, né? E o prejuízo para a igreja não virá de Satanás, não virá de falso profeta ou do anticristo que aí está, né, como dizem, né? Mas virá de falsos pastores, com seus falsos sonhos, suas falsas revelações, suas falsas visões, suas falsas profecias. Este é o maior perigo para a igreja do momento. Amém? Acorde, desperte, em nome de Jesus. Amém? Um beijo no teu coração. Fiquem todos com Deus.